Aqui, ó, nessa reprodução, o sujeito não põe nada no objeto. Nós estamos nas antípodas do pensamento weberiano, viu? Onde você vai fazendo atribuição de sentido até encontrar aquele que é mais abrangente. Aqui, ó, o sujeito tem que extrair do objeto as suas categorias constitutivas. Marx não inventou a mais-valia, Marx não inventou a exploração, Marx não inventou a acumulação, Marx não inventou a valorização, nada disso. Está lá no objeto. Isso significa, atenção, nessa ótica, nessa perspectiva, isso não vale para Weber, não vale para Durkheim, atenção. Significa que o sujeito recepciona, o sujeito recebe as categorias, as regularidades, as leis, nós vamos falar de lei agora mesmo, do objeto, mais expressamente, do movimento do objeto. O sujeito que pesquisa reproduz cá na cabeça o movimento do objeto. Aí dirão vocês, então o sujeito é um espelho diante do qual se movimenta o objeto? Ah, se fosse assim, ia ser uma doçura, não é? Há por trás de tudo isso duas concepções. E aí vocês devem estar pensando, mas é coisa demais. É coisa demais mesmo. Marx não dá para a gente aprender lendo os livros da Martha Harnecker. Materialismo histórico em 10 pílulas homeopáticas. Olhem cá, por trás daquilo ali estão duas ideias básicas. Primeira ideia. Ser é movimento. Tudo aquilo que parece que está cristalizado está em movimento. Ser é movimento. Essa ideia é uma ideia comum a todos os teóricos da modernidade. Todos. Não tem diferença. Nenhum deles acha que o mundo, ao contrário do que atribui aos pobres e aos positivistas, que o mundo é um conjunto de coisas estáticas. Para todos, ser é movimento. O problema não está em discutir o movimento, está em discutir a natureza do movimento. E quanto a isso, Marx tem um pai. Que é o senhor Hegel. Quem quer separar Marx de Hegel quer esterilizar o pensamento de Marx. Hegel é aquele pensador que foi capaz de perceber que ser é movimento, mas mais, que é movimento autodinamizado pelas contradições que contém. É isso que caracteriza a concepção de dinâmica de Marx. Não é simplesmente que o mundo é dinâmico, é que o mundo tem seu dinamismo automovido. A dinâmica é interna, é imanente. O ser é movimento porque ele é um campo de tensões, é um campo de contradições. E é a existência dessas contradições que dinamiza o ser.
Essa é a primeira ideia que está por trás disso aí. É o débito de Marx com Hegel. Marx não é igual a Hegel, viu? Hegel pensava o movimento em termos de movimento do espírito. Marx pensa esse movimento como um movimento que permeia toda a realidade material e as suas expressões anímicas no cérebro dos homens. Se a primeira ideia, ser é movimento contraditório, com colisões, com confrontos, e que se resolvem por rupturas, por rompimentos. E a segunda ideia está aí, é que esse movimento põe categorias que são específicas, que são categorias que não valem para todos os tipos de ser. Para Marx, o que está por trás disso não é apenas que o ser é um ser em movimento, mas está a especificidade dessas categorias. Vamos lá ver. O ser que nós conhecemos tem níveis. O ser é unitário, mas ele não é identitário. Atenção, é preciso distinguir unidade de identidade. O mundo, tal como nós o conhecemos, é uma unidade, mas não é uma identidade. O mundo é uma unidade de diversidades. O ser que nós conhecemos se mostra em pelo menos 3 modalidades. A primeira modalidade é o ser inorgânico. Característica desse ser: ele não se reproduz. Peguem, por exemplo, o mundo mineral. Uma das características centrais do mundo mineral é que ele não se reproduz. É aquele ser que lá no curso primário os professores diziam para a gente que era o ser inanimado. Lembram-se? Isso é um nível do ser, mas isso não esgota o ser. Há um segundo nível do ser, que é o ser orgânico. Que é aquele ser que se reproduz. E que, por isso, é de muito maior complexidade que o ser inorgânico. Notem que eu não estou falando aqui que o ser inorgânico é um ser simples. Pensem na estrutura atômica da matéria, que nós já conhecemos bastante, mas ainda não esgotamos o seu conhecimento. O ser inorgânico é extremamente complexo. Mas o ser orgânico é ainda, mesmo nas suas expressões mais elementares, pensem numa ameba, é muito mais complexo do que o ser inorgânico. Ele tem a propriedade da vida e da reprodução. Olha como o nível de complexidade cresce quando você passa da consideração do ser inorgânico ao ser orgânico. E há uma terceira modalidade, é o nível de ser, que supõe as duas primeiras, mas não se identifica com elas. É o ser social, esse ser que está aqui, ó,
que se expressa em cada um de nós, que é, atenção, infinitamente mais complexo que o já extremamente complexo ser orgânico. Não há 3 seres, há 3 modalidades de ser, 3 níveis do ser, que se diferenciam pela sua complexidade. A ciência até hoje não nos mostrou, ou não nos demonstrou, como é que se deu, atenção, o salto do ser inorgânico ao ser orgânico. E nós ainda não sabemos com precisão como é que se dá o passo do ser orgânico ao ser social. Mas uma coisa a gente sabe. Primeiro, o ser orgânico e o ser social dependem da existência do ser inorgânico. Dependem. O pão que os senhores comeram hoje de manhã saiu lá do trigo. Está claro essa vinculação do ser social, da nossa reprodução como ser social e da reprodução do ser orgânico, não é? O ser inorgânico independe da existência dos 2 outros níveis. Mas a inversa não é verdadeira. Eu posso supor uma hecatombe nuclear, posso supor uma tragédia cósmica, ou posso supor qual vai ser o futuro desse planeta se deixarmos a Coca-Cola, a IBM gerir o mundo, não é? Eles vão destruir a sociedade e a natureza, mas não toda. A natureza inorgânica sobreviverá. O que eu estou dizendo aqui é que vossas excelências são seres orgânicos. Se vossas excelências não metabolizarem nas próximas 120 horas minerais, vitaminas e proteínas, o ser orgânico de vossas excelências vai colapsar. Vocês vão morrer. Mas o ser social de que vocês são portadores depende dessa, permita-me a expressão, infraestrutura orgânica. Depende delas, mas não se esgota nelas. Nós temos uma qualidade que não existe na natureza, orgânica ou inorgânica: a sociabilidade. A sociabilidade depende da estrutura orgânica nossa, que por sua vez depende da natureza. Estrutura orgânica que é parte da natureza, mas que não se reduz à natureza. Então, atenção, esse é o ponto importante. Leis e categorias teóricas sobre esse ser, todos eles em movimento, todos em movimento contraditório, intimamente vinculados. Um exemplo é óbvio, não é? Nós temos uma expressão do mundo mineral, o petróleo. Né? Isso é mundo mineral, é natureza inorgânica. Tudo que a gente sabe é que o petróleo é resultado da fossilização de matérias orgânicas. Olha como um ser pode se transformar em outro. Mas notem, cada um desses níveis tem uma dinâmica que lhe é específica. E se eu translado, se eu transfiro a legalidade de um para outro, esse é um procedimento epistemologicamente ilegítimo e que frequentemente tem implicações políticas muito claras. Olha cá, eu vou dar o exemplo dessas implicações políticas apelando para um lugar comum absolutamente falso.
Imaginemos que Charles Darwin tenha dito que o processo de seleção das espécies deu-se porque as mais fortes ganharam a luta pela sobrevivência. Isso é uma mentira. Charles Darwin não põe na guerra entre as espécies nenhuma ênfase. O que Darwin escreveu é que aquelas formas vivas com maior capacidade de adaptação são as que sobrevivem. Mas vocês sabem que de uma simplificação do pensamento de Darwin surge aquela ideia segundo a qual os mais fortes é que triunfam. Nós vamos admitir, atenção, até que isso fosse verdade. Não é. Pobre Charles Darwin já foi suficientemente vilipendiado. Mas vamos admitir que seja verdade. Eu não posso estender isso para a vida social. Porque a legalidade da vida social, legalidade não é no sentido jurídico, das leis, que amor, é diferente da natureza. Mas quando eu faço essa extensão, eu justifico claramente o colonialismo eurocêntrico sobre as suas periferias, não é? Olha a implicação política. Pensem nas políticas de eugenia. Agora vocês, por favor, não precisam voltar ao fascismo, não. No finalzinho dos anos 90, no princípio dos anos... Perdão, finalzinho dos anos 80 e na entrada dos anos 90, o pessoal da educação deve conhecer bem isso, um pool de universidades americanas patrocina uma pesquisa para, atenção, final dos anos 80 e início dos anos 90, para saber do rendimento dos estudantes no ensino fundamental norte-americano. E depois de pesquisas científicas, com doutores, pós-doutores, só gente qualificada, eles constataram que os filhos dos imigrantes da América Central e os filhos de negros apresentavam um baixo rendimento escolar. E publicaram essa pesquisa da Kilwell Bells, a tradução é a curva dos sinos, onde se provava cientificamente que filho de preto e filho de chicano era menos inteligente. Não é por acaso esse tipo de pesquisa, não é? Como se elementos genéticos dessem fundamento a comportamentos sociais. Toda vez que a gente desloca uma legalidade, admitindo-se que ela seja comprovada, de um plano do ser para o outro, nós estamos cometendo graves equívocos. Há categorias, e agora mesmo vou dizer que é uma categoria para Marx. Há categorias que são específicas desses níveis de ser. Um último exemplo para clarificar isso. Os estudantes acham, não é, que a gente ensina a eles, né? Posso garantir para vocês que os estudantes estão completamente equivocados. O bom professor, isso vale para o bom professor, não é para um professor qualquer. O bom professor aprende com os estudantes. Estava dando uma aula tematizando isso, ali no campus da Praia Vermelha, no anexo. Quem andou pela UFRJ conhece o anexo. Um prédio fora que tem uma vista bonita, eu estava no segundo andar. Depois de uma daquelas greves infindáveis nossas, estávamos dando aula em fevereiro, um calor de cão, não é? Eu vestido assim, e as meninas de shortinho, e os rapazes de camisa sem manga. Aí eu estava falando sobre uma categoria, a categoria de liberdade. E aí, caracterizei o que é liberdade, né? Do ponto de vista de Marx, por favor.
Isso não vale para Durkheim, não vale para a nossa conversa cotidiana. Em Marx, o que é liberdade? É a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. É isso que é liberdade. Por exemplo, vem aí o feriado, é depois da manhã, não é? Todos nós aqui nessa sala somos livres para escapar desse verão escaldante e passarmos esse fim de semana prolongado em Paris, onde a primavera está explodindo. Todos nós somos livres para isso. Ao contrário, por exemplo, dos cubanos, não é? Aquela ditadura horrorosa. Felizmente o Obama foi lá e vai dar um jeito, não é? Os cubanos não podem viajar. Nós não. Nós somos livres. Por que nós não vamos esse fim de semana para Paris? Eles não vão porque não querem. Vocês são livres para isso, não é? Bela liberdade essa, né? 1.444 dólares ida e volta pela Air France, fora das promoções, mais 5 dias em hotel em Paris. Mas vocês não vão porque não querem. Não, vocês não vão. É porque vocês não têm uma coisinha chamada grana. Portanto, essa liberdade que vocês têm de ir para Paris, estou olhando para certas pessoas, ela só é real para certas pessoas. Fora disso, isso não é liberdade. Vocês não têm opção de escolher entre duas alternativas concretas. A alternativa concreta que vocês têm é ficar no Gama. Ponto. Eu dava essa aula, escutem, eu dava essa aula para uma turma de graduação e disse, olha, liberdade só existe para o ser social. E liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas factíveis. Não há liberdade na natureza. Há uma menina, claro, né? Eu com a cabeça quente e a menina de shortinho, toda gostosinha, olha para mim e diz assim, professor, a minha ideia de liberdade é tão diferente da do senhor. Eu disse, então qual que é a sua ideia de liberdade? Estávamos no verão. Ali o campus, no anexo, você vê bem aberto. A menina olha e diz assim, olha lá, professor, é aquela andorinha voando. Aquilo para mim é a imagem da liberdade. Como é que você responde a isso? É um pássaro voando. Eu disse, não, você está absolutamente enganada. Essa andorinha não é nada livre. Você já viu a andorinha voando aqui, tão belamente, em julho, agosto? Eu disse, você é aqui do Rio? Ela disse, sou. Você viu a andorinha aqui em julho e agosto? Não, eu disse, pois é. Essa andorinha não escolheu vir aqui, não. Ela é uma ave de arribação. Ela é comandada por um DNA a migrar. Ela não está aqui para fazer turismo, não. Não tem liberdade na natureza, mas a ausência de liberdade na natureza se justifica porque há uma outra categoria sem a qual a liberdade é impensável, que é a categoria de teleologia, de intencionalidade, de finalidade. Eu posso perguntar, notem, por que uma laranjeira dá laranjas? Por que uma macieira dá maçãs? Mas eu não posso perguntar para que a macieira dá maçã. A não ser que eu acredito que está ali, não é? Para Adão e Eva, num passeio idílico, passarem diante da macieira, a cobra buzinar no ouvido da Eva, e a Eva, com a sua maldade, induzir o pobre do Adão a morder. Não há teleologia, não há finalidade, não há intencionalidade na natureza. Só pode haver liberdade para aquele tipo de ser que pode desenvolver uma intencionalidade, que pode antecipar aqui na sua
Cuca o que ele quer. Neste sentido, notem, pensar uma teoria social é pensar a constituição do ser social. Pensar, notem, que para além dos substratos naturais, orgânicos e inorgânicos, nós somos outra coisa. Nós somos metabolismo, circulação, pulsões, instintos. Nós somos isso, nós somos... Eu devo informar vocês algo que vocês se esquecem. Nós somos animais. Nosso ciclo de vida obedece à legalidade da vida animal. Mas nós não somos só animais. Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo aqui é maior de, suponho, de 18 anos, não é? Senão agora mesmo vem um pastor e bota um projeto que eu estou ensinando sexo às crianças. Todo mundo que está aqui numa sala, nesta sala, é maior de 18 anos. Tem pulsões reprodutivas e sexuais. Nisso eu quero garantir que vocês são igual ao meu cachorro. Mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A diferença está apenas em que no meu cachorro essa pulsão é reprodutiva. Então, ele não escolhe entre uma cadelinha magra e uma cadelinha gorda, entre uma cadelinha malhada e uma cadelinha de pelo liso. Tem uma cadela em cio, ele vai lá e a cobre. É assim que se passa entre nós? Não, né? Felizmente. Os rapazes não estão pulando aqui em cima das moças. Não é? Atenção! Entre nós, essas pulsões se realizam através de mediações, através da linguagem. Entre nós, há sistemas de mediação que constituem a cultura. Certamente tem alguém aqui, não é? Que diante da reação de uma pessoa, de um amigo, de um colega, diz assim, mas eu adoro fulano, ele é tão espontâneo. Eu detesto a espontaneidade. Espontaneidade é do meu cachorro. Estou andando em casa, às vezes piso no rabo dele. Quando piso no rabo dele, ele se volta para me morder. Isso é espontaneidade. Nós não. Nós operamos com um sistema de mediações. Tanto mais mediatizada é a nossa vida, mais socializada ela é. Atenção, mais socializada ela é. Num outro contexto, eu diria, mais humanizada ela é. Nós somos animais. Mas ao contrário do reino animal, mesmo nas suas formas mais avançadas, cada vez mais na história, a nossa naturalidade é direcionada, é regulada por determinações que não são naturais. Não são. Como é que eu estou me comunicando com vocês? Através de algo chamado linguagem articulada. Pelo amor de Deus, não é linguagem só não. É linguagem articulada. Eu nasci numa comunidade, como vocês, onde, sobre um número finito de fonemas, creio que os da língua portuguesa são 29 ou 30, fonemas, não é letra. Letra é grafema, é representação do fonema. Sobre um número finito de fonemas, eu tenho a possibilidade de construir um universo de significações que é
infinita. É isso que é linguagem articulada. Nenhum outro ser tem linguagem articulada. Só esse ser que está aqui, que é o ser social. E isso não é natural. Isso é aprendido. É aprendido. Se eu tivesse nascido numa comunidade do norte do Alasca, a minha linguagem articulada seria outra. E não vale o exemplo do papagaio, que só reproduz. É este ser que é objeto da pesquisa de Marx. O ser social. Com essas percepções, e ainda temos tempo, com essas percepções Marx vai mais adiante. Esse objeto aqui, ó, é inesgotável. A sua riqueza é infinita. E porque ele está em mutação. Olha lá um dos pressupostos. É movimento. É transformação. Esse objeto está em transformação. Então, meu conhecimento dele nunca é exaustivo. Só é exaustivo quando, num momento histórico determinado, a forma peculiar desse ser se transforma tão substantivamente que ela deixa de existir como tal. Aí eu posso estudar esse ser porque ele se esgotou. Exemplo claro. O capitalismo, o modo de produção capitalista. Marx começou a estudá-lo no século XIX. Morreu em 1883. Não esgotou o conhecimento do modo de produção capitalista. E hoje, esse modo de produção capitalista apresenta processos e fenômenos que Marx não conheceu. Nós só vamos conhecer integralmente o modo de produção capitalista quando ele estiver aposentado. E eu espero que a próxima reforma da Previdência não lhe dê vida muito longa. Hoje é possível conhecer exaustivamente o modo de produção feudal, ou o modo de produção escravista. Agora, o capitalismo, esse é um objeto que está aí, ó, anacronizando certos processos seus e fazendo emergir novos processos. Isso significa o quê, meus amigos? Que a riqueza desse objeto, agora, por favor, atenção, não pode ser tomada por um sujeito que é um mero espelho passivo. Eu comecei a dar essa volta toda nesse lugar aqui. Eu disse, olha, o sujeito não é um mero receptor. Ele tem que extrair do objeto as suas características, as suas leis. Mas ele não pode fazer isso de um objeto tão rico se ele não for, atenção, um sujeito rico. Vamos dar uns exemplos banais para a gente se entender. No finalzinho dos anos 80 e no princípio dos anos 90, as ciências sociais foram, como direi, animadas, estimuladas, fomentadas, porque começaram os estudos mais ou menos generalizados sobre representações. Sociologia acadêmica no final dos anos 80, início dos anos 90, representações, e toca de Sérgio Moscovici.
Me chamaram para uma banca lá na PUC. Eu já vou avisando, não me convidem para a banca. Eu sou muito educado, muito respeitoso, mas normalmente sou um estraga-festa. Onde uma moça de uma área das ciências sociais fazia uma discussão sobre uma certa modalidade de representação de um fenômeno social que na época era significativo, né? Eu estou lendo e não encontro uma citação de Durkheim na tese. Uma única. A tese é arrumadinha. Seja dito de passagem. Era uma tese de doutorado. Eu aí elogiei o trabalho da moça, porque era uma coisa bem feitinha. Mas lá pelas tantas, eu disse, me diga uma coisa, você já leu Durkheim? A moça disse, não, professor, Durkheim é um positivista e isso está inteiramente superado. Eu disse, olha, não vai ser reprovada, mas vai ganhar 7. É inacreditável que uma pessoa fale em representação social sem recorrer a um ensaio de Durkheim de 1897 sobre as representações sociais. Pode-se questionar a concepção durkheimiana de representação social. Mas vim querer me apresentar essa ideia como dernier cri, a coisa mais up-to-date da sociologia, por favor, numa tese de doutorado, isso é. Agora, é claro que isso é uma exigência de um professor velho, né? Que acha que é importante reconstruir o caminho do passado. Mas não é um pedantismo, não é um eruditismo. É que quem acha que pode prescindir do trato historicamente operado pelas ciências sociais para cuidar do agora, vai construir um conhecimento ignorante. Esse é um sujeito pobre, que não foi capaz de, enquanto pesquisador, apreender as determinações históricas que estão no acervo das ciências sociais. Pouco importa de onde elas vieram. E, ademais, me parece muito, quase que insultuoso dizer de Durkheim que ele é apenas um positivista, não é? Como se isso fosse desonroso. Notem, pesquisador ignorante, pesquisa medíocre. E é por isso que 90% das pesquisas hoje são descrições da realidade. Não tem nada de mal nisso, atenção. A descrição da realidade, o inventário da realidade é essencial para a pesquisa científica, ou se vocês quiserem teórica. É essencial. Mas isso não é produzir teoria, por favor. Isso é a condição para produzir teoria. E com isso, fiquem sabendo vocês os atentados à elaboração teórica quando se exige que um mestrado seja feito, depois dos cursos de graduação que temos, em 18, 24 meses. Ou uma tese de doutorado escrita em 30, 45 meses. Foi falado aqui pela Ivanete, quando me apresentou, abriu essa sessão, na universidade pública. A defesa da universidade pública não é uma palavra de ordem vazia. A defesa da universidade pública, sobretudo num país como este, é a defesa de um dos poucos canais de mobilidade social, vertical, ascendente, que pobres têm. Tradução, é uma escada para subir na vida, para deixar de ser miserável. Mas ela é, sobretudo, o único lugar onde se pode fazer pesquisa. Eu não defendo essa universidade pública do jeito que ela está, não. Eu acho que ela precisa de uma modificação estrutural. Mas mesmo esta que aí está, ruim,
Muito pior será sem ela. É aqui a chance de tornar sujeitos ricos. O que é esse sujeito rico? É um sujeito culturalmente formado. Ninguém tem que ser especialista em assuntos gerais, mas tem que ter um mínimo de erudição. Não pode achar que a ciência social começa com seu professor. Ela tem uma história, ela tem um acervo. Boa parte daquilo que lhes é apresentado como novidade, eu posso lhes garantir, é uma velharia centenária. Mas vocês comem, porque ignoram essa história. Tem que estudar. Desculpe falar isso, mas é que eu não sei se as pessoas estão fazendo isso hoje. E para estudar tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Tem que ter condições, tem que ter boa biblioteca. Hoje as pessoas não têm nem mais xeroteca. Nem xeroteca. Agora a coisa são as infovias. Com a quantidade de asneiras e de tolices que circulam por aí. É preciso tempo de reflexão. Professor não pode ter 40 horas, das quais 18 em sala, 18 em reunião e outras tantas para pura burocracia. Não pode. Estudantes têm que ter tempo de botar o traseiro na cadeira e refletir. Sujeito rico é aquele que pode apreender a riqueza desse objeto. E não é um sujeito rico para todo sempre. Eu vejo aqui algumas companheiras que têm, não é que são velhas, não. A Rosa não é velha, a Ivanete não é velha. Vou ver se está me escapando. Acho que nós três somos os decanos aqui do pedaço. Nenhum de nós é o mesmo de 2 anos atrás. A pesquisa, cada pesquisa nos enriquece. E eu estou falando aqui de professores com cerca de 30 anos de prática acadêmica. A gente, há 30 anos atrás, era muito inculto. Falo pelos três, vocês não me deram autorização, mas eu falo. Como é que a gente foi se enriquecendo? Foi no estudo sistemático, na continuidade da pesquisa. O mestrado é a porta de entrada. Não acreditem naqueles professores que orientaram as suas monografias de fim de curso, que diziam, eu fiz uma bela pesquisa, eu fiz bela pesquisa coisa nenhuma. Eu aprendi muito lendo, já aprendeu coisa nenhuma. O mestrado é a porta de entrada. É por isso que não se pede a uma dissertação de mestrado nenhuma originalidade. Uma orientação de mestrado pode, e ser muito boa, ser uma síntese do estado das artes. É a sua iniciação, ou pelo menos devia ser assim. Do doutor se exige maturidade, um enriquecimento maior, portanto, 2 coisas se pedem a uma tese de doutorado. Autonomia intelectual, tem que ser autônomo. E, se possível, originalidade. Mas escuta, isso é uma trajetória. Depois vem a prática acadêmica, a prática da pesquisa. O sujeito não nasce rico. Ele se torna rico, ele se enriquece. Ele se enriquece com as experiências culturais, com a abertura de horizontes. Vocês devem estar achando que o Zé Paulo está delirando, né? Não estou não, queridos. Pega qualquer texto de Marx, qualquer. Vocês vão encontrar uma enorme referência cultural. De Homero a Dante, de Shakespeare a Goethe,
Vocês acham que o Marx fazia isso para engrupir os amigos universitários? Marx não era universitário, era acadêmico. Por que ele citava essa gente? Para dizer, como eu li? Não. É porque através da arte, eu estou dando um único exemplo, que é uma forma de conhecimento, ele instrumentalizava esse conhecimento para a sua pesquisa. Mas tornou-se um sujeito rico. Qualquer um de nós, lembre-se do negócio da liberdade, não é? Dadas certas condições sociais, qualquer um de nós pode constituir-se num sujeito rico, capaz de uma contribuição ao conhecimento da realidade, ao conhecimento de nós mesmos, que não seja apenas uma referência feita pelos amigos, na lógica do eu te cito, tu me citas, nós nos citamos. Não é? Que seja algo substantivo. Qualquer um de nós pode fazer isso. Sabe por quê? Já está acabando meu tempo, né? Da manhã. Este sujeito rico tem por trás, em Marx, a ideia de uma concepção democrática do conhecimento. O que é uma concepção democrática do conhecimento? Com estudo, reflexão e ampliação de horizontes, qualquer um de nós acede ao conhecimento. Qualquer um de nós pode conhecer teoricamente um determinado objeto. Dirão vocês, mas será que é importante defender uma concepção democrática do conhecimento? É. A ela se opõe uma concepção aristocrática do conhecimento. Não apenas querendo a constituição de puras elites intelectuais a partir de condições econômicas. Se fosse só isso, qualquer grande transformação política acabava com o aristocratismo. Mas tem mais. Tem aqueles que defendem a inspiração, a intuição. Essa moça escreveu uma tese inspirada. Não quero ler. Porque ela só pode ter sido inspirada, não é? Ou por Saulo, como ia para Damasco, né? O Senhor lhe apareceu, Saulo, por que me persegue? E ele a ele foi dada a revelação. Mas só foi a Saulo. Ao Zé Saulo, o Senhor não apareceu. Ou então, ela teve inspiração, eu já lhes disse, eu trato isso com muito respeito, minha mãe era kardecista, ela teve inspiração num centro espírita. Mas um bocado de gente vai lá e psicografa. O Marx podia aparecer e nos dar continuidade do Capital, né? Não vai. Escuta, eu não estou brincando, não. Atenção. Eu não estou brincando. Quando a teoria só é dada aos eleitos, tem alguma coisa errada, não é? No domínio religioso, eu respeito isso, não é? Aos eleitos, aqueles a quem a divindade, Deus, fala diretamente. Não é? Lá no caso do Saulo, que é o caso mais conhecido, não é? E que ele sinceramente se converteu. O cara até hoje não conversou comigo. Mas isso não é grave. Agora, se eu começo a compreender a sociedade através de intuições, de inspirar, aqui não. Aqui é o árduo trabalho da pesquisa, que pode enriquecer um sujeito. Ninguém que mergulha na atividade de pesquisa, seriamente, não pontualmente, mas a universidade é para instituir a pesquisa contínua, não pontual. Ninguém sai da mesma maneira de uma pesquisa como entrou. Você se enriqueceu. Então este sujeito aqui,
tem um papel extremamente ativo no processo do conhecimento. Ele não é um receptor, ele não é um espelho. Ele tem que se enfrentar com o objeto. É ele que realiza a reprodução do conhecimento. Mas atenção, ele não o faz arbitrariamente. É o objeto que determina o conteúdo do conhecimento. Dá para entender isso? O sujeito não põe nada no objeto, tira do objeto. Mas para tirar do objeto, ele tem que ter instrumentos que não estão lá no objeto. Estão no passado, estão no acervo, estão no patrimônio da área de conhecimento onde esse sujeito intervém. E é por isso que é necessário conhecer esse acervo. Não tem que conhecer a teoria da representação social do Durkheim para repeti-la, mas tem que conhecer para saber qual é o potencial de análise que ela oferece. Para puxar o exemplo para Marx, quem imaginar que vai ler todo Marx e vai encontrar solução para os problemas do capitalismo da entrada do século XXI, está completamente equivocado. Esse objeto, que foi o do Marx, 120 anos depois que Marx morreu, está metamorfoseado. Agora, quem quiser enfrentar esse objeto sem não conhecer Marx, não vai sacar nada dele. Eu não sei se eu estou respondendo à expectativa de vocês, mas sem essas considerações, não adianta falar em concepção teórico-metodológica de Marx.